Está na tela ali, a corrupção não nasceu hoje, a corrupção é uma senhora bastante idosa desse país e não poupa ninguém. Dilma Rousseff, presidente da República, Vila. Suas palavras não correspondem aos fatos, como diria o poeta popular. Isso daí é brincadeira, senhora presidente. É chato dizer isso, mas entendo repetir, porque a senhora esconde o óbvio. Claro que tem o chefe, o capo do Petrolão é conhecido, quem é o capo. A senhora, eu sei que não teve qualquer vantagem material pessoal, diferente do capo, e da família e do grupo de São Bernardo. A senhora não teve. Eu, pelo que eu conheço da senhora, conheço pouco, mas a senhora é responsável por ter assinado uma série de atos, como era presidente do Conselho de Ministros, como presidente da República, Conselho de Administração, desculpe, da Petrobras, como presidente da República no primeiro mandato. Isso é evidente. Agora, e quando foi chefe da Casa Civil, vale lembrar. Agora, a senhora afirmar isso, que não querer reconhecer, esse que é o problema. É impossível ter qualquer negociação política no país com a senhora, enquanto não for resolvida essa questão. Ou seja, a senhora tende a assumir que um crime foi cometido, que é o crime do Petrolão. A senhora pode fazer o que o Lula fez. Lembra aquela entrevista que ele deu na França, no auge do Mensalão, com aquela jornalista brasileira que ninguém sabe quem era, sumiu, né? Mas ele naquele momento reconheceu, depois voltou atrás, mas não interessa, né? Ele tem por princípio, não tem princípio. Evidentemente que você tem fatos de corrupção no Brasil, na colônia, tem no Império, alguns poucos, e depois muitos na República. Agora, a senhora tem que reconhecer o que teve no seu governo do seu antecessor. Senão não tem saída. A senhora quer negociar? Se a senhora tiver sinceridade, para negociar com a oposição, é necessário reformar o Ministério. Alguns falam em parlamentarismo, William, volta a história do parlamentarismo em Brasília. Sempre assim, em 61, aprovaram em 4 dias o parlamentarismo. Na crise de 61, volta a falar em parlamentarismo. Manter o governo como está, o Brasil não aguenta mais 45 meses que resta do mandato da senhora, com a senhora à frente do país. Isso é impossível. As ruas disseram isso claramente ontem. Eu nunca vi na minha vida o que eu vi ontem, né? Uma manifestação que você não tem organização de sindicato, partido, entidades de classe, em que todos são protagonistas, ninguém está lá para bater palma, as pessoas participam de forma alegre, crianças, bebês, adolescentes, pessoas em idade. Então a senhora não entendeu nada. É isso que eu me ponho na cabeça, só resta 2 caminhos para a senhora, infelizmente. Eu já disse aqui, se for comprovado tudo o que se sabe, é o impeachment, senhora, que está lá na Constituição. Tem uma lei de 1950 e aplica-se a senhora, sim. Né? E o outro, que eu gostaria que a senhora, na hora que a crise se agravar, e vai se agravar, a crise econômica, a crise política, não precisa ser pitonisa, né? A senhora pode renunciar, que seria um ato de grandeza. A senhora sabe que não tem condições, na atual conjuntura, e a senhora não aceita que errou, de se manter à frente da presidência da República. Infelizmente, eu não falo isso com prazer, não, mas isso é uma constatação, não é argumento, é fato. Vila, o Adílio de Campinas, aliás. Por que o historiador não aceita que a corrupção acontece há muito tempo? Não, Adílio, né? Isso. Adílio foi um grande meia do Flamengo também, na época do Zico. Adílio, olha, é evidentemente que nós temos histórias de corrupção na colônia, no Império, especialmente no segundo reinado, vale lembrar, dá para contar, que teve alguns casos, no início da República, aí foi no governo Deodoro um escândalo tal. Teve no governo Floriano e diminuiu no resto dos governos da República Velha. Quando o Estado cresceu, a partir de 1930, foi criado o Ministério da Educação, Educação e Saúde, que era um ministério só, o Ministério do Trabalho, foi crescendo a estrutura do Estado. Conforme o Estado foi crescendo os casos de corrupção e casos gravíssimos. Já nos anos 30, a questão do algodão, tem uma longa história. Você tem razão que a corrupção tem uma história pré-Lula. Estou falando Lula porque ele foi o presidente que antecedeu a presidente Dilma tal. Agora, é inegável. Não há como discutir. Os números estão aí. Por exemplo, esse senhor Renato Duque, que vai ser, nós vamos tocar o nome desse senhor hoje aqui, ele estava com 20 milhões de euros numa conta na Suíça. Pô, não é possível. O Pedro Barroso, 97 milhões de dólares. E nós estamos só falando de algumas pessoas na Petrobras, sem falar do setor elétrico, sem falar da PAC, obras da Copa. Portanto, a Petrobras sequer, importante você ver, fechou o balanço do 3º trimestre do ano passado. O balanço anual, evidentemente, não está fechado. Quer dizer, corrupção dessa magnitude, nessa escala, nunca foi vista. Como eu disse aqui, agora parece que virou voz corrente, o Petrolão é o maior escândalo da história da humanidade. Não há um desvio de recursos públicos. Por isso que o Brasil inteiro, nós falamos de São Paulo, mas é importante lembrar todas as capitais do Brasil, muita gente me escreveu, mostrar as cidades do interior do Brasil. No caso de São Paulo,
um fenômeno que ocorreu, por exemplo, nas cidades do interior, citar Ribeirão Preto. Não há na história do Brasil, não há, ao mesmo tempo, no mesmo dia, uma manifestação dessa magnitude. E a Santíssima Trindade, na Avenida Paulista, ela se materializou, que era a questão da corrupção, fora PT e fora Dilma. Evidente, era essa a questão colocada, as questões centrais. Ou seja, as pessoas não aguentam mais. E era uma coisa bonita que havia a indignação e, ao mesmo tempo, a alegria. Isso que foi uma coisa linda. Não nos roubaram a alegria e não vão nos roubar. Porque nós somos brasileiros, eles não são. Existe o nós e eles, sim. É claro que existe. Então, aquilo de você ver crianças, e a brincadeira até que, graças a Dilma, a camisa da seleção brasileira voltou a ser orgulhosa. As pessoas puseram a camisa. Então, foi lindo. O que nós vimos foi uma maravilha. Eu senti orgulho de ser brasileiro.